Eu preciso que você redobre a sua atenção, porque se você se perder um pouquinho, você não vai entender onde eu quero chegar. Talvez uma pregação diferente daquilo que você já escutou. Faça o sinal da cruz na testa da pessoa que está na direita e da sua esquerda e diga que Deus te dê sabedoria para entender essa pregação. Isso, quem está na direita e na esquerda, que Deus te dê sabedoria para entender essa pregação. Abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Acharam? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Os dois eram retos diante de Deus e agiam irrepreensivelmente de acordo com os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Nós vimos hoje pela manhã que Isabel tinha aproximadamente 62, 63 anos e Zacarias 83, 20 anos mais velho que ela. 7. Não tinha filhos porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. 8. Certa vez, quando realizava seu ofício diante de Deus, com os do seu turno, conforme o rito sacerdotal, coube Zacarias entrar no santuário para oferecer o incenso. Enquanto isso, a multidão do povo ficava do lado de fora orando durante a oferta do incenso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, sabemos que é Gabriel, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias se assustou, cheio de temor, e o anjo disse: não temas, Zacarias, pois o teu pedido foi ouvido. E tua mulher Isabel dará à luz um filho, a quem chamarás João. Ele te encherá de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem cerveja. Estará cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos israelitas ao Senhor seu Deus. Ele irá à frente com espírito e com poder de Elias, para reconciliar pais aos filhos rebeldes com o modo de ver dos honrados. Assim preparará ao Senhor um anjo, um povo bem disposto. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Antes da psicologia, antes da psiquiatria, antes da psicanálise, Paulo estava preso e ele escreve à igreja da Tessalônica, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Diga para quem está do seu lado: corpo, alma e espírito. Durante muito tempo se pensou que alma e espírito era a mesma coisa. Portanto, mesmo Paulo, preso outra vez, escreve à comunidade dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que atinge até a divisão da alma e do espírito. Então, o mesmo Paulo que fala que o ser humano tem corpo, alma e espírito, ele mesmo diz que alma e espírito não são a mesma coisa, que há uma divisão e que só a palavra de Deus consegue chegar nessa divisão. Logo depois, a ciência, através da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, foi carimbar isso e dizer: realmente, o ser humano tem corpo, alma e espírito. Diga mais uma vez para quem está na sua direita e na esquerda: você é composto de corpo, alma e espírito. O corpo nós já sabemos o que é. Sabemos que essa carcaça é um templo do Espírito Santo. Por causa do pecado original, ela ficou manchada. E nós temos uma coisinha em nós chamada concupiscência. É uma tendência natural para o pecado, para o que não presta. A nossa carne luta porque ela só gosta daquilo que é ruim.
Mas graças a Deus, o livro do Apocalipse nos garante que quando nós formos ao julgamento, e aqueles que forem aprovados para a vida eterna, receberão um corpo glorioso. Então esse templo do Espírito Santo, que hoje é manchado por causa do pecado original, se transformará num corpo glorioso, e eternamente viveremos na presença do Senhor. Pode aplaudir. Então, além do corpo, nós temos o Espírito. O Espírito é a essência divina que Deus colocou em nós. Essa insatisfação que nós temos, essa necessidade de algo mais, de uma crença, de uma mística, de um mistério, esse vazio, essa situação que carro novo não resolve, que faculdade não resolve, que um namorado, uma namorada nova não resolve, que os sonhos executados não resolve, essa sede de algo mais, esse lugar é o Espírito. É claro que no dia do nosso batismo, a igreja vai ensinar que o Espírito Santo vai entrar aí no Espírito, composição nossa, e aí então nós seremos confortáveis, e nós vamos entender que só vivendo com Deus é que o nosso espírito conseguirá essa alegria e esse repouso. Pode aplaudir. Corpo, espírito e alma. A alma tem duas divisões. A primeira divisão é o livre-arbítrio, as suas vontades, a sua escolha, o seu querer, a sua decisão. A segunda divisão é a mente, e a mente tem três divisões, e é sobre isso que eu quero pregar. Dentro da mente está, repete comigo, consciente, inconsciente e subconsciente. Então veja bem, antes da gente mudar de assunto, o ser humano tem corpo, espírito e alma. No alma está o livre-arbítrio e está a mente. Na mente tem três coisas: consciente, inconsciente e subconsciente. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Para eu te explicar melhor, eu vou precisar aqui de 3 cobaias. Por favor, 3 cobaias. Pode ser vocês 3. Ela está anotando. Vem cá, vocês 3 para mim. Você e Alex também. Ficou livre. E ela é loira também. Isso, fica aqui para mim, por favor. Eu vou chamar o Alex de consciente. O que é a consciência? É a lembrança dos fatos mais recentes. Vagamente a gente lembra da infância, vagamente algumas coisas na época de escola, mas é claro que a função da consciência não é lembrar desde o dia que nasceu até hoje. A função da consciência é lembrar as imagens e os fatos acontecidos mais recentes. A consciência é limitada. Se você falar, eu só lembro de um ano para cá, mas o papel da consciência é esse, é lembrar a atualidade. Quem está me entendendo? O inconsciente, por causa do pecado original, ele ficou deficiente, e ele passou a ser um porão onde só guarda o que não presta. Se eu perguntar para você 10 coisas boas que aconteceram na sua vida, você não lembra, mas se eu pedir 10 coisas tristes que aconteceu, você sabe as 10 de cor. Por quê? Porque o inconsciente guarda tudo aquilo que dói, e isso que dói tem um nome, que é a razão da minha pregação: trauma. Diga para quem está do seu lado, o trauma é uma ferida escondida no inconsciente. Quando o senhor inconsciente nasce, lá pelo dia 15 a 17 depois da fecundação, portanto, quando a mãe descobre que está grávida, o inconsciente já existe. Se ela tomou um susto, se não foi bebê planejado, se o pai não assumiu, se a situação estava estressante na época da gravidez, o senhor inconsciente já registrou um trauma chamado rejeição. A partir disso, tudo o que acontecer com o feto até o nascimento, e depois do nascimento até a idade da razão, ali pelos anos 10, 11, hoje está tudo muito precoce, né? Com 7, 8 as crianças já estão na idade da razão, mas teoricamente 10, 11 até a pré-adolescência seria a idade da razão. Então, desse dia 15 e 17, gerado lá no ventre até o parto, e do parto até a idade da razão, tudo que a criança sofre fica escondido aqui nesse porão. Veja bem, a razão, o consciente, não sabe de tudo
que está guardado aqui dentro, mas aqui dentro sabe. E então veja bem, filhos de pais separados, pessoas que foram abusados sexualmente na infância, mães filhas de estupros, pais que rejeitaram, separação, acidente durante a gravidez, mães que tiveram depressão antes e depois do parto, perdas, pessoas que morreram durante a gravidez, problemas com vícios, qualquer tipo de estresse, de desgaste negativo ou inconsciente do bebê, guarda isso como um trauma, uma ferida negativa, e fica guardado. Para que o consciente não fica sabendo disso, porque senão ele não aguentaria. Veja, se o consciente ficar sabendo que a mãe desejou abortá-la, o consciente terá ódio da mãe. Então, como esse trauma não chegar na idade da razão hoje, na consciência momentânea, entra aqui no meio o subconsciente. O papel do subconsciente é blindar para que as feridas não cheguem na mentalidade atual. Quem está me entendendo? Então veja bem, o inconsciente tem lá um trauma. A minha mãe queria me abortar. O consciente não pode saber isso. O subconsciente, para blindar isso, faz com que a criança tenha dificuldade de relacionamento com a mãe. É uma autodefesa para esconder que na verdade ela tem um trauma. Está entendendo? Então, como é que o subconsciente blinda as feridas para não chegar na mentalidade atual, no consciente? Fabricando reações emocionais. Então veja bem, suponhamos que a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai bateu na minha mãe, eu estava dentro do ventre materno. Eu tenho esse trauma de violência do meu pai guardado. Se eu souber disso hoje, eu mato meu pai. Eu não posso saber disso. Ou então preciso saber depois de grande, contado pela minha mãe, de forma que isso já, nem dói, eu só fiquei sabendo. Mas quem que ameniza essa dor? Dificuldade de relacionar com figura masculina. Aí o camarada vai trabalhar, e aí ele tem lá um chefe, um patrão, um gerente, e todo emprego que ele acha um gerente, um chefe, um patrão, um supervisor, que tem o perfil do pai, ele não consegue parar naquele empresa. O que ele tem? Ele tem uma forma, uma autodefesa, porque ele sente a figura masculina agressiva. Ele acha assim: eu sou assim mesmo, é o meu jeito mesmo, eu sou secão mesmo, é assim que eu sou mesmo. Não é que ele é assim, é uma autodefesa para blindar o trauma, para que o trauma não chegue na mentalidade atual. Quem está me entendendo? Então vamos recapitular. O consciente é a memória atual. O inconsciente fica o porão de todas as feridas negativas guardadas, desde a segunda semana da fecundação até a idade da razão. Mas agora eu estou nos traumas de gestação, tá? A criança não nasceu, eu estou até o 9º mês da gravidez de uma mulher. E o subconsciente é aquele que vai produzindo reações emocionais, comportamento, mudança no caráter, mudança de humor, situações para que essa ferida fique lá escondida e ninguém nunca saiba que ela existiu. E aí você vive aparentemente em paz, achando que a sua vida foi tudo tranquilo, tudo normal. O que você lembra da infância? Não, normal, como qualquer outra criança. O que você lembra da sua mãe? Não, eu acho que normal. Quem que escondeu isso dele? O subconsciente, fazendo com que ele seja seco, grosso, bruto, necessidade de chamar atenção, dificuldade de sentir amor, ignorante, tímido, pacato, explosivo, enfim, essas reações é a autodefesa para esconder as feridas que eu estou chamando nessa tarde de trauma. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Pode aplaudir. Antes deles sentarem, eu preciso explicar uma situação científica. Segundo a medicina, o sistema nervoso central da mãe não tem ligação direta com o sistema nervoso central da criança. Portanto, a transmissão do trauma da mãe para a criança não é via sistema nervoso central, é via sangue. Então, quando a mãe passa por um desgaste negativo,
o sistema nervoso central dela libera algumas substâncias químicas, e isso vai para o sangue, e no sangue vai direto pelo cordão umbilical para o bebê. O bebê não tem sentimento como a mãe. O sistema nervoso não está sentindo a mãe triste, a mãe depressiva, a mãe cansada. Não, ele está vendo um fluxo de sangue diferente do normal. Ele está vendo substâncias chegando no sangue diferente do normal. E então a medicina diz que o feto luta para não ser afetado por esse trauma que está vindo da mãe, como uma criança quando nasce. Então esperneia, sacode, chora, luta. Quando ele vê que ele não consegue, porque o bombeamento da substância química do sangue está chegando com muita profundidade, isso está incomodando ele, então ele se entrega. E nesse momento que ele se entrega, esse sistema vai no sistema nervoso central da criança e cria no inconsciente o trauma. A criança tentou, mas ela não tem condições de barrar essa transmissão do trauma da mãe para a criança. Só lembrando que não é via sistema nervoso central, é via substância deliberada no sangue. Quem está me entendendo? Amém. Antes de vocês sentarem, eu quero ler aqui duas pesquisas científicas, tá? Para provar o que eu estou falando. A primeira delas, um psiquiatra norte-americano muito conceituado, chamado David Viscott. Ele simulou numa máquina o barulho desse sangue com as substâncias químicas dentro dela, geradas pelo sistema nervoso da mãe, bombeando de um jeito diferente quando a mãe está sofrendo durante a gravidez. E aí colocaram um paciente, ligaram os aparelhos no paciente, para que esse paciente se sentisse um feto recebendo a chegada do trauma via mãe. O que aconteceu? Esse paciente com 32 anos de idade surtou e deu pânico, porque ele não aguentou a pressão do sangue chegando com o trauma vindo da mãe. Eu quero que você entenda que isso varia muito de criança para criança, tá? Toda mãe que chorou demais na gravidez, o filho vai ficar com trauma. É relativo. Tem crianças que vão ficar com trauma, outros que não vão ficar com trauma. Mas o problema é que isso é um fato. Uma outra pesquisa muito interessante. A professora da Escola de Medicina Monte Sinai e também psiquiatra Raquel Yehuda, junto com o professor de Medicina Molecular Jonathan Sheikh, eles estudaram as grávidas no ano que caiu as Torres Gêmeas. Veja bem, ele não disse na pesquisa que lá na Torre Gêmea, que morreu não sei quantas mil pessoas, ele não disse que tinha parente da grávida. Ele disse que o impacto que houve nas Torres Gêmeas, mas a notícia que a casa caiu, e a mulher grávida, quando foram pegar as mulheres grávidas e estudar como que as grávidas captaram a queda da Torre Gêmeas, e o que isso podia gerar na criança, o estresse das mulheres grávidas era tão grande, mas tão grande, a substância química liberada no sangue para o bebê era tão grande, mas tão grande, que esses dois renomados psiquiatras americanos constataram que as crianças poderiam nascer com hiperatividade, autismo, TOC e síndrome do pânico, só por estarem grávidas no ano da queda da Torre Gêmeas e morando nos Estados Unidos. Então eu quero que você entenda que, ainda que a mãe faça de tudo, ainda que lute, etc e tal, isso é um fato. O inconsciente vai guardar tudo que a mãe captar como negativa. O subconsciente vai trabalhar personalidade, mania, postura e caráter para esconder o trauma. O consciente não sabe de nada disso. Portanto, quando a gente vai orar por cura interior, a gente não ora na razão. Pode sentar. A gente ora onde? Aqui. Senhor Jesus, cura agora esse menino que não foi amado, que não foi querido, porque o pai dele queria era uma menina. O pai queria uma menina, o pai não queria um menino. A vida inteira a mãe sonhou, eu quero uma menina, nós te pedimos a cura agora. Pronto, glória a Deus, a cura aconteceu. O menino que era homossexual, porque ele imaginava inconscientemente que se não fosse menina, não agradaria ao pai, porque o pai sonhou com o menino o tempo inteiro, tratou ele como menina, rejeitou ele quando soube que era menino. A homossexualidade perdeu a razão de existir, porque a cura saiu daqui, o comportamento já não tem mais razão de esconder nada. Portanto, todo dependente químico, todo homossexual tem, na verdade, um trauma. Está entendendo? Quando você ora e Deus trabalha aqui, essa reação de autodefesa perde a razão de existir. Onde acontece então a cura interior?
no inconsciente. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Pode aplaudir, obrigado. Diga para quem está do seu lado: toda criança tem traumas. Se todo mundo soubesse disso, o que nós faríamos com as mulheres quando elas engravidam? Botaríamos ela numa redoma no trono e trataríamos ela 9 meses como rainhas, para não gerar filho com problema. Você entendeu o que eu quis dizer? Mudei de assunto, entendeu ou não entendeu? Tá. Exemplos de pessoas bíblicas que tinham traumas terríveis. Primeiro, Moisés, meu xará. Vocês sabiam que a mãe de Moisés era israelita, mas morava no Egito? Quanto tempo os israelitas moraram no Egito? 510 anos. O rei Nabucodonosor, para forçar a barra, para que os israelitas saíssem do Egito, lançou uma circular, uma liminar, uma ordem. As mulheres que engravidarem de meninos, nós vamos matar quando nascer, porque por hora nós só aceitamos no Egito uma população feminina. A mãe de Moisés engravida. Se sente mãe de Moisés comigo aí agora. Naquela época não tinha ultrassom. Qual que você acha que era a oração que a mãe de Moisés fazia todo dia? Senhor, me dá uma menina. Senhor, me dá uma menina. Senhor, para que eu não veja meu filho morto, me dá uma menina. Senhor, por favor, me dá uma menina. Ei, se Moisés tivesse nascido e com 15 anos tivesse sido homossexual, eu explicava para você por que ele foi homossexual. Porque a mãe rezou 9 meses para que ele fosse menina, porque se ele fosse menina, ele morreria logo após o parto. Entendeu o que é um trauma? Entendeu o que é um trauma? Para Moisés não ter ódio da mãe e imaginar que a mãe desejou que ele fosse menina, ele assume o homossexualismo como uma autodefesa do trauma que ele tinha na gestação. Mas graças a Deus não foi. O problema foi outro. Durante 9 meses ele escutou todo mundo dizendo: se for menino vai morrer, se for menino vai morrer, se for menino vai morrer, se for menino vai morrer. O que poderia ter acontecido com Moisés quando nascer com vontade de suicidar? Eu não sei o que meu filho tem, ele tem 12 anos, só fala em morte, gosta de usar preto, fica assistindo desenhos e coisas macabras, fala que vai morrer, tem vontade de ir para o cemitério, agora está escutando música gótico. Eu não sei o que está acontecendo com meu menino. Ele escutou 9 meses, morte, morte, caixão, sepultura. Está entendendo que é um trauma ou não? Eu pedi para que você fosse inteligente, para você não se perder onde eu quero chegar. Eu estou pregando sobre Nossa Senhora, ok? Se Moisés tivesse depressão, nós saberíamos por quê. 9 meses sendo gerado para quê? Para morrer. Menino gerado para morrer. Se ele tivesse síndrome do pânico, nós já sabíamos da raiz também. Se ele tivesse toque, se ele fosse bipolar, nós saberíamos onde estava o problema. Diga para quem está do seu lado: o problema estava no trauma da gestação. Graças a Deus Moisés nasceu. Quando nasceu, olha lá aquele bezerrão, era um menino. Não foi homossexual, não teve espírito de morte, não teve espírito de suicídio, não teve toque, não foi bipolar. Com 17 anos, quando ele vê um soldado gritando com um parente dele, o que ele faz? Mata. Moisés matou uma pessoa. Ele matou porque ela era ruim? O que Moisés tinha? Um trauma. Trauma de quê? Você vai morrer, você vai morrer. Se for menino, vai morrer. O inconsciente escondeu esse trauma e o subconsciente provocou uma autodefesa. Qual que é a autodefesa? Meteu a espada e matou o soldado do faraó. Por causa disso teve que ser expulso. Foi morar 500 quilômetros de lá. Pediu arrego na casa de um homem chamado Jetro, casou com a filha do Jetro, que é a Zípora, e teve 2 filhos, Gerson e o outro que eu não lembro o nome agora, e de lá que apareceu na sarça e voltou para buscar o povo. Mas enfim, eu quero que você entenda que Moisés era um menino limitado. Por causa do trauma de morte que ele tinha, ele provocou um assassinato. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo ou não está entendendo? Quando Moisés nasce, imagina que os israelitas viviam como escravos no Egito. No meio da senzala nasce um menino. O menino não pode chorar, porque se chorar alguém vai dizer: essa voz aqui é diferente das garotinhas que nasceram esses dias. Tem menino no meio de nós, vamos mandar matar. O que a mãe de Moisés fez? Amordaçou a boca de Moisés para ele não chorar. Imagina o bezerrão chorando, todo mundo vai dizer: tem menino na jogada.
O máximo que ela conseguiu segurar foram 3 meses. Um menino amordaçado, proibido de chorar. O que isso gerou em Moisés? Ele era gago. Entendeu ou não? Cientificamente comprovado, todo gago tem um trauma. Ok? Pergunta para quem está do celular, você está entendendo? Pegou ele, colocou num cestinho na beirada do rio. Qual que é o nome desse cestinho até hoje? Moisés. Mas ela colocou num horário que, descendo o cestinho pelo rio, a filha do faraó ia tomar banho. E ela rezou para que a filha do faraó apaixonasse por aquele menino, porque todo Moisés é uma gracinha, e a filha do faraó aceitasse criar ele, o filho dela. Veja bem, eu disse para vocês que os traumas vão até a idade da razão. Esse menino está dentro do trauma. Quantos meses que ele tinha? 3 de vida. Se ela tivesse soltado ele no balaim com 2 anos, com 3, com 4, com 5, gerava trauma do mesmo jeito. A intenção da mãe de Moisés era boa? Sim. Ela queria salvar o filho? Sim. Mas o inconsciente de Moisés não registrou como mãe heroína. Registrou como? Rejeição. A minha mãe me abandonou. Eu não mamo mais ela, eu não sinto o cheiro dela, eu não sinto o calor dela, eu fui abandonado. Moisés tinha um baita de um complexo de inferioridade. Prova disso? Lá na sarça. O Senhor disse: Moisés, eu quero que você pegue o seu camelo, anda 500 quilômetros dali e vai lá na casa do faraó e vai buscar 2,5 milhões de israelitas e leve esse povo para Canaã. E Moisés: mas eu não sei falar. E o Senhor diz: Arão, fala no seu lugar. Mais alguma pergunta? Mas eu não tenho nada na mão. O Senhor falou: vou te dar um cajado. Bateu na rocha, sai água, soltou no chão, vira serpente. Mais alguma pergunta? Há 12 versículos de Moisés tentando provar para Deus: eu não. É porque ele era covarde? Não, ele era traumático. Um baita de um complexo de inferioridade. Eu não sou capaz, eu não. Tem gente melhor que eu, mas eu não vou dar conta. Quem está me entendendo? Moisés vai no balaim, a filha do faraó apaixona por Moisés, porque todo Moisés é especial. Pega o Moisés, leva para casa, o pai dela aceita ela criar, mas ela precisava de arrumar uma ama de leite. Manda uma funcionária, e lá na senzala achava uma mulher que teve bebê esses dias, que ainda tivesse com leite vazando no peito para dar mamar para ela. Adivinha quem escolhe? A mãe de Moisés. Olha como é que aumentou o trauma. Ele sente o cheiro da mãe, mama nela e ela é arrancada drasticamente, com leite pingando, peito de fora. Sai, escrava! 4 horas da tarde a gente manda te buscar pelo mamar de novo. E o menino chorava. A filha do faraó não sabia por quê. 4 horas da tarde trazia a escrava. Moisés mamava, parecia que estava passando fome. Mas o detalhe não era o leite, era o cheiro da mãe. Convivia com ela de novo. Acabou a mamadeira. Sai, escrava, maldita! Até amanhã, 8 horas de manhã, na hora do leite de novo. Moisés encontrava com a mãe e era arrancado da mãe. Encontrava com a mãe e era arrancado da mãe. Quando Deus pede para Moisés ferir a rocha para sair água, ele bate 2 vezes. Porque Moisés duvidou? Todo mundo diz que Moisés duvidou. Eu acredito que ele tinha tanto trauma, tanto complexo, tanta rejeição, que ele não duvidou. Ele bateu 2 vezes por insegurança, porque ele era um menino cheio de trauma. Quem está me entendendo? Diga para quem está do seu lado: o trauma é uma ferida do inconsciente. Existem pessoas que o diabo entra no trauma e faz a pessoa perder a alma. Entra no trauma da pessoa, joga ela no pecado, e a pessoa não sai mais. E por que ela não sai? Porque ela fica paralisada no trauma, e aí o diabo ganha a alma dela. Foi o que o diabo achou com Moisés. Quando Moisés morreu, não entrou na terra prometida. Eu achei injusto isso, porque ele era limitado, mas Deus não deixou ele entrar na terra prometida, porque ele não conseguiu fazer o resto do serviço bem feito, faltando pouquinho para chegar em Canaã. Mas agora o diabo acha que essa falha de Moisés comprometeu a alma dele. Então o diabo vai roubar o corpo de Moisés. E você lê lá em Judas capítulo 1, Miguel brigando pelo corpo de Moisés e amaldiçoando o diabo, querendo brigar pelo corpo, levar o corpo de Moisés. O final da história, aqui em Judas a gente não sabe, mas a gente vê lá no dia da transfiguração, quando aparece Elias que desce do céu e Moisés desce do céu. Ufa! A gente então sabe que Moisés está no céu, porque ele desceu do céu.
Mas a gente mostra em Judas o diabo brigando pelo corpo de Moisés, tentando provar para Deus que por causa do trauma ele falhou, ele errou, que o diabo era dono de Moisés. Mas Deus preservou, aleluia, glória a Deus. Um dia nós vamos encontrar Moisés no paraíso e tal, enfim. Mas eu quero que você entenda que ele quase fica de corpo e alma na mão do diabo, por causa da limitação do seu trauma. Quem está me entendendo? Sair de Moisés, mais um outro personagem bíblico cheio de trauma e muito sofredor. Diga para quem está do seu lado, o pequenino Davi. Gente, eu sinto muito dizer, eu tenho uma paixão muito grande pela Bíblia. Eu devo ter lido a Bíblia umas 6 vezes. Outro dia os meninos brincaram que vai ter que inventar uma Bíblia para mim. Não estou tendo mais o que pregar, eu já estou tentando inventar coisa que ninguém nunca viu. Mas eu acho uma falha muito grande, o padre está aqui escutando, coisas da Bíblia que a igreja não fala, não assina embaixo para nos ajudar. E aí nisso os nossos irmãos protestantes dão um show em nós, infelizmente. Quando eu estudei biblicamente falando, montando o quebra-cabeça a vida de Davi, eu, Moisés, entendi que Davi era filho de um adultério de Jessé. E no Salmo 50 Davi diz isso: eu já nasci culpado e a minha mãe já me gerou pecador. Ele não está falando do pecado original, ele está desabafando de uma ferida que ele tem, que ele é fruto de um pecado. Isso por quê? Porque na casa de Jessé morava 8 irmãos. Morava Eliabe, o fortão, bonitão, cabelo preto, mas rabo de cavalo, o Abinadab e o Sama, 3 brutamontes, e mais 4 irmãos que a Bíblia não diz o nome. Então é Eliabe, Abinadab, Sama e mais 4, 7. Todos eles eram morenos, fortes, cabelos longos, marrado de rabo de cavalo. Todos eles eram ótimos em arco e flecha, espada. Todos eram muito grandes. E o 8º era Davi. Davi era pequenininho, cabelinho de anjo louro, com uma sardinha no rosto. Ei, de 8 irmãos tem A, B, C, D, E, F, G, H e um Jotinha lá no canto. Você pensa o quê? Qual é a única raça de gente loira na Bíblia? É a raça dos moabitas. Então subentende-se que Jessé, depois de 7 filhos, deu uma pulada de cerca com uma moabita loura, alguma escrava qualquer, e nasceu então o Davi. A igreja não assina embaixo disso. Mas então nós não podemos assumir isso como verdade e fé, embora eu já preguei por aí isso. Para mim, Davi tem essa ferida com Deus. Eu orei, Deus colocou isso no meu coração, montei o quebra-cabeça. Mas vamos pela lógica da coisa. 450 anos antes de Davi, nós já tínhamos na Bíblia, lá em Jacó. Jacó casou com Lia e Raquel e teve 12 filhos, um com uma e 11 com outros. Então lá em Jacó, 450 anos antes de Davi, os homens já podiam ter até 2 esposas e 7 concubinas. Então tinha homem que tinha 9 mulheres, cara. Então, se nós não imaginarmos que Davi é fruto de um pecado, vamos imaginar diferente? Vamos imaginar então que Jessé tinha uma esposa, com essa esposa ele tem Eliabe, Abinadab, Sama e mais 4, e que ele tinha uma concubinazinha loura, e com essa concubina ele tinha o Davi. Então não era adultério, mas era só filho por parte de pai, porque essa menina era uma moabita, não era a esposa, mãe dos outros filhos. Quem está me entendendo? Diga amém. Tá. Se era fruto de adultério ou se era fruto de concubina, esquece. A igreja não vai atestar nem A e nem B. Estou falando de uma lógica bíblica de quem estudou. Agora existe um fato que nos chama atenção. Davi não morava com a sua mãe, morava no palácio do seu pai. Existem vários escritos no Antigo Testamento de que os irmãos de Davi humilhavam ele. Davi não podia ir para a guerra. Davi virou escravo dos irmãos, ele que levava marmita no campo de batalha. Os irmãos davam cascudo nele, largavam ele para trás, ele comia poeira quando o cavalo passava. Ele queria montar no cavalo, os irmãos não deixavam. Então Davi até os 17 anos era humilhado, maltratado, e tinha uma dificuldade: a falta da presença feminina que a gente nunca vê na casa de Jessé. Um belo dia Samuel vai na casa de Jessé, dos 8 filhos escolhe então Davi. Davi se torna o rei segundo o coração de Deus, fica adulto, casa.
O homem que tem Mical como esposa, mais 7 concubinas, que pode ter qualquer mulher do mundo que esteja livre, o que ele faz? Apaixona por Betsabeia, uma mulher casada, e comete um adultério. Desse adultério nasce um filho. Por causa desse adultério ele é jurado de morte, condenado à morte. O profeta Natan diz para ele, o que ele faz? Mata Urias, esposa da mulher que ele adulterou com ela. Olha que lambança, de cara, um adultério e um assassinato. Pergunto para quem está do seu lado, mas olha o histórico do menino. É isso. Quando chega um dependente aqui na nossa casa, quando chega alguém para a gente entender, a gente entende isso, entende? É claro, eu não estou isentando da culpa. Nossa, ele é bandido, ele já foi preso, ele tomou facada, ele já matou 4, coitadinho, ele tem trauma, ele não foi amado. Não é isso. Eu estou dizendo que aqui a gente beija, abraça, dá cola e ama. E depois de uns 15 dias o menino está tudo bonito, com gelzinho no cabelo, pegou uma carninha, né? E aí a pessoa fala, nossa, como é que uns meninos igual esse usava crack? Pois é, eu também não sei. Mas olha a história. Davi comete um adultério. Eu acredito que ele tinha dificuldade de lidar com uma pessoa feminina. Problema lá da dona Moabita, que não morava com ele, não foi criado com mãe. Um assassinato, quem sabe seja uma reação automática da raiva que ele tinha da humilhação dos irmãos. E para completar o babado, ele pede autoridade dentro de casa. A família dele vira um barraco. Nesse barraco, um filho dele pega uma filha dele. Tudo bem que era por parte de pai, que era filha da esposa e filha de uma concubina, mas há uma incestualidade dentro da família. O irmão pega a irmã. Olha que lambança, um adultério, um assassinato e uma incestualidade. E a casa de Davi fica em desordem. Deus perdoa ele, dá uma chance, mas enquanto não nasce Salomão, e Salomão pede a Deus sabedoria para pôr ordem após a dinastia de Davi, Davi, em matéria de família, nota 0. Mas olha o tamanho do trauma. Quem está me entendendo? Diga para quem está do seu lado, o trauma arrebenta a pessoa para a vida inteira. Terceiro personagem traumático da Bíblia, Pedro. Não é difícil falar de Pedro, embora a Bíblia não dá detalhes. A região que ele morava era a região de pescador. Ei, eu já preguei muito em região litorânea. O pescador é meio secão, meio grossão, não tem assim muito sentimento, fica dias fora de casa, não vê os filhos crescer, é meio brutão, meio... homem que é homem, joga o menino no rio, se sobreviver para aprender a nadar. Pedro era assim, meio grossão, meio brutão, pouco estudo, meio machão. Tinha trauma? Com certeza. Talvez nunca foi sentado no colo, o pai nunca beijou, a mãe nunca disse que ama. Com certeza ele era bruto assim, não era por causa da região ou da pescaria. Quem sabe ele também era meio machão, como uma autodefesa do subconsciente para esconder o quê? Um trauma. E é provado biblicamente que Pedro não sabe lidar com fracasso. Primeiro fracasso dele, lá naquela pesca milagrosa. Quem lembra? Evangelho de São Mateus, não sei se é capítulo 5 ou 7. Pedro pesca a noite inteira. Depois de 30 anos pescando, inédito. Naquela noite ele não pegou nada. Veja, alguém que saiu para pescar 4 horas da tarde, não pegou nada, o dia amanheceu, já era 10 horas da manhã do dia seguinte. O que a pessoa deveria ter feito? Ido embora dormir. Mas a Bíblia diz que Pedro estava de cabeça abaixo na beira do lago. Já dá para perceber que deu bode naquela noite. A segunda coisa que acontece, não precisa entender de pescaria para você saber que o pescador chega com a barca e amarra ela naquele toquinho e o barquinho fica na água. Mas aquele dia não, a Bíblia diz que Pedro tirou a barca da água e pôs na areia. Não dá um sentimento de Belém, Belém, nunca mais estou de bem, não quero mais pescar? Chega! Cansei! Dá ou não dá? Terceira coisa que a Bíblia diz, que as redes estavam rasgadas. Veja, o instrumento de trabalho de Pedro estava rasgado. Então Pedro estava desconsolado. Ninguém me ama, ninguém me quer, não vou voltar para casa, porque sem peixinho eu não apareço em casa, porque eu sou macho.
não quero dormir, não vou mais pescar, vou costurar minha rede. O que Jesus faz? Chega lá, entra na barca de Pedro, manda Pedro colocar a barca no mar, volta com ele lá no meio do mar e diz: lança a rede. E Pedro falou: ei, quem entende de pescaria sou eu, rapaz. Tudo bem que eu não peguei nada essa noite, mas quem entende de peixe sou eu há 30 anos. 10 horas da manhã com sol quente não pega peixe na madrugada. E Jesus falou: cala a boca, rapaz, você não está sabendo de nada, eu estou fazendo cura interior com você, joga essa porcaria dessa rede. E Pedro falou: tá bom, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. E lançou, e a Bíblia diz que foi tanto peixe, que a rede não aguentou, e as barcas dos vizinhos tiveram que ajudar. Pedro então caiu de joelho e falou: meu Senhor e meu Deus. Jesus falou: meu Senhor e meu Deus, merda, deixa eu falar um negócio com você, levanta, a partir de hoje você não pesca mais peixe, você vai pescar gente. Eu vim aqui para curar o seu fracasso, para você aprender a lidar com dificuldade, porque você vai ser o chefe da igreja. Diga para quem está do seu lado: não adiantou nada. O tempo passa. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Judas vem, era 3 horas da manhã, beija Jesus. Os soldados entenderam então que aquele beijo era o sinal de que aquele era o homem para eles pegar, para mandar matar. Quando o soldado pega em Jesus, Pedro está lidando de novo com um fracasso. O que ele faz? Pega a espada e cepa a orelha do soldado. Jesus apelou: ei, guarda a sua espada na bainha, Pedro. Por um acaso eu não hei de beber do cálice que meu pai me deu? Eu ensinei você a meter faca em alguém? Eu voltei com você lá na pesca milagrosa para você aprender a lidar com fracasso. Agora a segunda vez que você é acuado, você mete a espada no outro. Me ajuda aí, vai lá no retiro com Moisés, de cura interior. Diga para quem está do seu lado: Pedro era limitado. A madrugada passou, lá vai Pedro fazer besteira de novo. Ei, eu não te vi no jardim com ele? Olha ele acuado de novo no fracasso. Eu não, nem conheço esse homem. Veja bem, ficou de bode quando não pescou, meteu espada no outro quando viu pôr a mão de Jesus. Não tinha nem 24 horas ainda. E aí Pedro nega Jesus 1, 2, 3. Pedro era um fracassado? Não. Ele era um covarde? Não. Ele era alguém cheio de Pedro era limitado. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Talvez você escute essas coisas, já vai passando um filme na sua história, vai dando uma vontade de chorar, um sentimento de fracasso. E deixa eu te falar, Deus é especialista de pegar gente fraco para curar, porque foi Ele mesmo que disse que chama a gente fraco para confundir os fortes. Então você veio aqui porque Deus quer curar a sua história. Diga para quem está do seu lado: você vai sair daqui hoje 0 bala. Pelo menos eu creio. Agora se você crê, eu não sei, né? Quatro noites antes disso, eu pulei esse pedaço. Mesma situação. Quem dizem vocês que é o filho do homem, Pedro? Eu respondo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: parabéns. Não foi a carne nem o sangue que te falou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Uau, parabéns. Gente, eu preciso ir porque eu estou caminhando para a morte. Se o grão de trigo caído na terra não morre, não produz fruto. Ele falou: de jeito nenhum, o senhor não vai morrer, que papo é esse? E Jesus falou: afasta de mim, Satanás. Agora não é Deus que falou na sua boca, foi o diabo. Você é impetuoso. Toda vez que você é acuado, você faz besteira. É acuado, fala em nome do diabo. É acuado, mete espada no outro. É acuado, diz 3 vezes que não me conhece. Pedro era alguém traumático. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus aí. Pode aplaudir. Mas agora nós chegamos na vida de uma pessoa que não podia falhar. 700 anos antes, o profeta Isaías disse que antes do Messias vir,
alguém viria à frente como mensageiro para preparar o caminho. Veja, a missão do filho de Maria, que é Jesus Cristo, dependia plenamente da missão do filho de Isabel, João Batista. Se João Batista não fosse perfeito, ele ia estragar 700 anos de profecia. Portanto, João Batista não podia ter trauma. Agora, João Batista tinha tudo para ter trauma, sim ou não? Vamos analisar comigo se tinha ou se não tinha. Eu anotei aqui algumas coisas até para não me perder. Primeira coisa que poderia gerar trauma em João Batista: ele era fruto de um útero seco há 63 anos. Deixa eu explicar isso melhor. Quando uma mulher tem um aborto espontâneo, ela fica com medo de engravidar de novo. E ela engravida, precisa cuidar muito bem dessa criança que veio depois de uma outra que morreu, porque ele foi gerado no útero frio, negro, de luto. Esse menino pode ter depressão, pode trazer com ele o sentimento de morte, uma dificuldade emotiva, dificuldade de sentir amor. O diabo vai, trabalha no trauma, joga o menino para o espiritismo, está entendendo ou não? Quando uma criança vem de um útero que houve um aborto, pega esse útero frio, negro, sombrio, onde houve uma morte. Agora imagina um menino que nasce de um útero há 63 anos seco. João Batista poderia ter nascido e ser seco, grosso, mal educado, sem sentimento, sem afeto. Poderia ter dificuldade de relacionamento com a mãe. Poderia? Poderia. Tinha tudo para ser traumático. Segunda coisa que poderia ter gerado trauma em João Batista: a mãe dele era velha. Não se incomode com essa palavra velha. A Bíblia não fala melhor idade, não. A Bíblia fala velha mesmo. Ela era velha e estéril. Outro dia eu fui pregar num lugar, fiquei na casa da Doninha. Meu filho, o povo ficou esse negócio de melhor idade. Melhor não, é pior. Tudo dói, artrite, artrose, osteoporose, dor de cabeça, bucita. É a pior idade. Eu falei, então não tem melhor idade. Diga para quem está do seu lado, ela era velha. Como ela era velha e nunca teve filho, ela era uma pessoa inexperiente. Poderia fazer extravagância durante a gravidez, ter algum comportamento que pudesse afetar João Batista. Poderia? Poderia. Terceiro motivo do porquê João Batista poderia nascer com trauma: a mãe poderia ter rejeição. Deixa eu explicar isso melhor. Se Zacarias, dentro do templo, diante da sua função de sacerdote, ele vê o anjo, ele sente o cheiro do incenso, ele duvida. Tanto é que ficou mudo por 9 meses por duvidar. Agora imagina ele mudo chegar em casa para dar notícia para a velha. E ela, sai para lá, velho safado, que negócio é esse? Como é que, ele vendo, ouvindo e sentindo, duvidou a ponto de ficar mudo. Agora imagina ela, tinha todo motivo para rejeitar? Tinha. Prova disso, lá no versículo 24 e no versículo 25, depois que João Batista nasceu, diz assim: Isabel se escondia por 5 meses e justificava aos outros. Era assim que Deus quis para libertar a sua maldição. Veja, se depois que João Batista nasceu, ela andava se escondendo, justificava que Deus queria ela no escondimento porque libertou a maldição dela, então ela já escondia grávida. Ela já tinha um sentimento que para ela não era rejeição. Você está louco? Claro que não é. Pro menino, minha mãe não me quer, eu estou atrapalhando alguma coisa. Já imaginou, em vez de João Batista nascer e morrer degolado por causa da sua missão, ele suicidar? Poderia. Tinha tudo para ser traumático? Tinha. Mais um motivo que faz de João Batista um possível menino traumático: a rejeição da sociedade. Que história é essa, gente? Aparece um homem de 83 anos com uma mulher de 63. Agora o homem aparece mudo depois de voltar para a igreja, a mulher está grávida. Que papo é esse? A sociedade inteira caiu matando. Tanto é que ela subiu para a montanha e ficou escondida até o nascimento. Tinha tudo para ser traumatizado. Sim, era um menino rejeitado, inclusive pela sociedade. Tinha mais motivo para ser rejeitado? Tinha. Como o pai ficou mudo a gravidez inteira, João Batista em 9 meses não escutou a voz do pai.
E enquanto eu estava estudando, eu achei um psiquiatra chamado Hall dos Estados Unidos, que já provou cientificamente a importância do feto escutar a voz grave do pai, para aprender a ter disciplina e obediência quando nasce. Portanto, esse negócio de produção independente, Xuxa e Chacha, esse negócio de mãe solteira sem pai, não funciona. Desde o ventre paterno, a voz materno, a voz do pai é importante para o desenvolvimento do feto. Mas João Batista ficou 9 meses sem escutar a voz grave do pai. O pai estava mudo. Poderia ter trauma? Poderia. Poderia ter nascido revoltado, com dificuldade com o pai? Poderia. Poderia ter dificuldade com a mãe? Poderia. Poderia. Diga para quem está do seu lado: João Batista tinha tudo para ser um menino nota 0. Diga para quem está do outro lado: João Batista tinha tudo para ser um menino cheio de trauma. Só tem um detalhe: Moisés falhando não tem importância, Josué assumiu no lugar. Davi falhando não tem importância, porque o que importava não era a vida de Davi, era a dinastia. A dinastia deu certo, chegou em Nossa Senhora, chegou em Jesus Cristo. Então a dinastia que era importante, a vida pessoal. Pedro falhando, porque a falha dele não alterou em nada, continuou sendo chefe da igreja, e glória a Deus, e Melquisedeque está aí, nós estamos obedecendo, Deus está trabalhando, glória a Deus, o Espírito Santo veio, a igreja nasceu, aleluia, deu tudo certo. Agora, João Batista não podia falhar. O que fazer para esse menino não falhar? Porque veja bem, a primeira vez que Deus resolveu descer da terra, Ele mandou alguém para fazer essa missão de preparar. Quem era essa pessoa? Lúcifer. E Lúcifer falhou. Lúcifer ia preparar a vinda do Messias não para morrer, a vinda do Messias para reinar. E Lúcifer, porque Jesus ia se encarnar no ventre de uma mulher, rebelou. A raiva dele com Nossa Senhora é essa. Então esse comentário de que Maria é uma mulher qualquer dos protestantes é um comentário diabólico, é a revolta de Lúcifer. Ele veio preparar a vinda do Messias na terra para reinar, e ele falhou. Agora João Batista vem preparar mais uma vez a vinda. Veja, a missão de Lúcifer recaiu sobre João Batista. Quem está me entendendo? Ele não podia falhar, ele tinha que ser perfeito, senão ele ia estragar toda uma história. O que Deus faz para esse menino não ser traumatizado? Manda no 6º mês Maria lá na casa de Isabel. Pergunte para quem está do seu lado: o que Maria foi fazer na casa de Isabel? Eu vou dizer para você: Maria foi gestar João Batista no ventre de Isabel. Você vai ouvir pessoas, pregadores, até padres dizendo: Maria é o exemplo de serva. Assim que o anjo Gabriel foi embora, Maria foi trabalhar de empregada doméstica, lavando louça, 3 meses da casa de Isabel. Sim, agora pensa comigo, desculpa, tá? Lavar louça na casa de Isabel, qualquer vizinha podia fazer, não aquela que estava grávida do filho de Deus. Desculpa, sem menosprezar nenhuma empregada doméstica, qualquer pessoa podia lavar louça. A missão de Maria na casa de Isabel não era trabalhar de empregada. Quem está me entendendo? Não era. Até mesmo porque você sabe muito bem que do 6º ao 9 meses nenhuma grávida precisa de ajuda. Ela precisa depois que a criança nasce, do nascimento ao 3º mês. Quando alguém vai ajudar no nascimento de uma criança, mãe, sogra, tia, irmã, parente, vai no nascimento, não vai antes. As mulheres trabalham até quase na semana de ter bebê. Então, na verdade, Isabel não está precisando de ajuda nenhuma. Zacarias, mudão no canto dele, não está precisando de ajuda nenhuma. Qual era a missão de Maria na casa de Isabel? Levar a cura interior para João Batista. A missão de Maria era curar João Batista, para que ele nascesse sem trauma, para que ele fosse perfeito, a ponto de Jesus dizer no Evangelho de São Mateus capítulo 11: daqueles que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Diga para quem está do seu lado: Maria é a mãe da cura interior. Diga para quem está do outro lado: Maria é a mãe da cura interior. Pera, não quero falar besteira, presta atenção em mim. Quem ensinou isso foi Jesus a Nicodemos. A Bíblia não conta a história de Nicodemos, até mesmo porque
tem necessidade nenhuma de gastar tempo com Nicodemos na Bíblia. Mas eu imagino que Nicodemos tinha muito trauma. Sabe por quê? Ele era uma pessoa travada, racional, cabeça dura. A pessoa racional demais e não consegue modelar isso. Isso é uma autodefesa para esconder alguma coisa lá dentro. Dá um cascudo na cabeça de quem está do seu lado e falou: a pessoa muito racional é uma autodefesa para esconder alguma coisa lá dentro. E tem gente que diz assim: não, porque eu sou muito inteligente. A pessoa que estuda muito acaba assim. Não, isso não é questão de inteligência, é questão de burrice, porque a pessoa fica travado, não consegue pensar. O subconsciente gera um bloqueio para preservar um trauma. Alguma coisa aconteceu na vida de Nicodemos, e ele, como autodefesa, como traumático, resolveu ser travado, racional, cabeça fechada. Veja, o coração dele era bom, ele sentia vontade, ele seguia Jesus às escondidas, ele gostava de Jesus, ele queria entender, mas ele era bloqueado, e Jesus apelou. Jesus chegou: quer saber de uma coisa, Nicodemo? Se você não nascer de novo, sem esses traumas, se não quebrar você, não moer você, e você nascer do zero, você não vai ver o reino de Deus, que com essa cabeça aí não dá, meu filho, você tem trauma demais, velho. Diga para quem está do seu lado: Jesus apelou, velho. E Nicodemos perguntou para Jesus: e que dica que o Senhor me dá? Ele falou: agora sim, melhorou. Para resolver o seu problema, você tem que nascer da água e do Espírito. Olha o ensinamento aí. Diga para quem está do seu lado: para resolver o problema de Nicodemos, ele tinha que nascer da água e do Espírito. Presta atenção. Quando Jesus está falando com Nicodemos que ele tinha que nascer da água, ele está falando nascer fisicamente mesmo. Ele está falando de líquido amniótico. Se você não nascer outra vez, lá na barriga da sua mãe, para começar, não tem jeito, nego. E Nicodemos entendeu. O que Nicodemos falou? Como eu, sendo velho, vou voltar de novo na barriga da minha mãe? Nicodemos entendeu que a água era nascer mesmo, era ventre. Se Nicodemos tivesse entendido errado, conhecendo Jesus como eu imagino, Jesus tinha dado uma nele. Você não está entendendo nada de novo, cabeçudo. Eu não falei voltar na barriga de sua mãe. A água que eu estou falando é outra coisa. Deixa eu ensinar para você o que é água. Mas Jesus não tocou no assunto. Quer dizer que água realmente é nascimento físico, é líquido amniótico, é voltar na barriga da mãe mesmo. Nicodemos entendeu e Jesus deixou assim, porque era isso mesmo. Mas a revelação aqui está: tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos perguntou: e o que é nascer do Espírito? Já que voltar na barriga da mamãe não tem jeito. Jesus falou: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O que Jesus está dizendo? Aquele que nasceu do Espírito, desde o ventre materno, ele tem liberdade. O vento sopra onde quer, ele ouve o ruído, não sabe nem onde vem nem para onde vai. Há uma liberdade, ele está liberto, não tem trauma, ele não é travado, ele não é bloqueado. Jesus estava dizendo para Nicodemos que a solução dele era voltar na barriga da mamãe, que não dava mais. Nicodemos reconheceu isso. Ou o Espírito Santo fazer essa cura interior nele para poder vencer o trauma. É isso que a gente faz quando vai orar por cura interior. Moisés, você faz por mim oração de cura interior? Não é o meu ministério, mas suponhamos que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer, então, não dá para voltar na barriga da sua mãe, ok? Você não é Nicodemos, da mesma coisa, não dá. Então o que a gente faz? A gente pede a cura pelo Espírito. Espírito Santo, volta com essa pessoa agora no ventre materno, desde a fecundação, e vai orando, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, e vai revelando cura, e a pessoa vai chorando, e vai perdoando mamãe, e papai estava cansado, e perdoa papai. Como é que a gente volta a criança dentro da barriga da mãe, já que sendo velho como Nicodemos não dá? A gente volta no Espírito.
Por que Maria foi lá na casa de Isabel? João Batista estava na água, estava no ventre ainda, não tinha saído. O que faltava então para curar os traumas dele? O Espírito. Então Maria chega, Isabel diz: aonde vem a honra da mãe do meu Senhor me visitar? Logo que eu ouvi a sua sedação, o meu filho saltitou. Ele está dizendo: chegou minha cura, chegou minha vitória, é hoje. E a criança ficou cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: Maria é cura interior. Moisés, mas você não falou que os traumas começam na segunda semana? E Maria chega na casa de Isabel no 6º mês. Ei, se com você é adulto hoje, pelo Espírito, a gente consegue fazer cura interior, imagina quando a criança já está dentro da água, só passou 6 meses, já está lá dentro, a gente acaba de resolver de 6 meses para trás, na boa. Se ela chegasse no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, se ela chegasse faltando 2 horas para o parto, o Espírito Santo chegando dentro da água já estava, a cura interior era completa do mesmo jeito, já estava lá dentro. O que Maria vai fazer na casa de Isabel? Curar João Batista. Quem está me entendendo? Pergunte para quem está do seu lado: você está realmente entendendo ou não está entendendo? Entendendo? Eu quero que você entenda que a igreja não aprova regressão, porque quando você faz terapia de regressão, você volta ao inconsciente, revive o lixo que está lá guardado que você não sabia. E aí depois você vai fazer terapia para tentar lidar com isso. Só que terapia não cura. A igreja não aprova hipnose, porque te hipnotiza, volta com você ao inconsciente, você descobre coisas que você não sabia. E quando você volta à idade da consciência, vai fazer terapia para tentar conviver com isso, mas também não é capaz de curar. Diga para quem está do seu lado: nem regressão, nem hipnose cura. Mas quando nós fazemos cura interior, na água e no Espírito, e ainda por cima com a ajuda de Nossa Senhora, tudo aquilo que o Espírito Santo for trazendo à tona, e você for lembrando, já traz curando e já traz cicatrizando. Só Jesus cura, pode aplaudir, só Jesus cura, só Jesus cura. Nós já oramos por menina que foi abusada sexualmente, e ela reviveu a cena. Ela berrou, gritou, urrou. A gente até achou que ela estava endemoniada. Ela debateu, ela botou para fora tudo, ela perdoou o agressor. E quando ela saiu da capela, não houve um apagão. Ela lembra que foi estuprada, mas não lembra mais com dor, porque tudo aquilo que o Espírito Santo põe para fora, já põe curando. Diga para quem está do seu lado: deixa a Nossa Senhora fazer cura interior com você. Diga para quem está do outro lado: deixa a Nossa Senhora fazer cura interior com você. Mas se você quiser saber por que ela chegou no 6º mês, olha o que eu notei para você. No 6º mês, todos os sentidos da criança já funcionam. Estava fácil de resolver de 6 meses para trás, já está tudo funcionando. Segunda coisa, o bebê tem receptores táteis em toda a parte da pele. Você não entendeu? Quando Maria fazia assim na barriga de Isabel, deixa eu ver sua barriga, João Batista sentia lá dentro. 6º mês. Terceira coisa, no 6º mês a criança já chora e já sorri. Prova disso? Pulou de alegria lá dentro, quando viu a arca da aliança chegando na casa de Obed-Edom. Quarta coisa, o cérebro já recebe impulsos nervosos vindos de toda a parte do corpo. Se Nossa Senhora pegasse na mão de Isabel e falava: Deus te abençoe, passa pela mão de Isabel, e o estímulo nervoso já vai direto no Batistinha lá dentro. Maria ficou 3 meses curando esse menino lá, gente. Nossa, liga para quem está do seu lado: deixa Maria curar você. Moisés, você acabou de falar uma besteira, deixa Maria curar você. Maria não cura, o Espírito Santo que está dentro dela. Jesus falou que é Ele que faz cura interior, é no Espírito.
Outra coisa que acontece no sexto mês: os primeiros estímulos visuais permitem que o feto distinga o claro do escuro. Se até no sexto mês estava um nevoeiro, com a chegada de Maria, a luz, João Batista já podia ver clarão do lado de dentro da barriga. Sexto mês. Mais uma coisa que a ciência diz que acontece no sexto mês: o bebê já sente gosto e cheiro do líquido amniótico que o envolve. Mais uma coisa que acontece no sexto mês: a audição está totalmente pronta e as vozes lá de fora já vão fazer com que ele aprenda a falar no ventre materno. Imagina você escutar 3 meses, porque o Zacarias estava mudo, Isabel estava sem saber o que ia acontecer. Quem que ficou 3 meses falando no ouvido desse menino? Imagina você ficar 3 meses escutando a voz de mamãe. E aqui está dizendo que no sexto mês, essa voz já é distinguida por ele lá dentro. Para mim, o primeiro escravo de Nossa Senhora que foi na Bíblia foi João Batista. João Batista. João Batista. João Batista. O que mais que acontece no sexto mês? Acabou. Eu pergunto para você: o que Maria foi fazer na casa de Isabel deu certo? Por quê? Claro, porque João Batista cumpriu a missão? Sim. Porque deu tudo certinho? Sim. Porque a missão dele foi perfeita? Sim. Mas eu destaquei para você algumas coisas. Primeiro, Jesus está num ensinamento maravilhoso e Jesus começa a pregar sobre João Batista. O que fostes ver no deserto? Um caniço rachado pelo vento? O que fostes ver no deserto? Um homem vestido em roupas de gala, mas com roupa de galo se tenha no palácio. Não. Vocês foram ver um profeta? Não. Vocês foram ver mais que um profeta. Eu vos digo que dos nascidos de mulher, depois de mim, ninguém será, nunca será maior. Esse maior está falando de perfeição. Jesus era 100% homem e não tinha pecado original. João Batista tinha pecado, não foi santo, não foi preservado como Nossa Senhora, mas ele é o mais perto do homem curado, o mais perto do homem dignificado. Deu certo? Deu certo. Jesus faz questão de falar que João Batista é bem perto do perfeito, porque a Nossa Senhora não faz nada pela metade, né? Moisés, não é loucura o que você está falando? Deixa eu continuar pregando para você. Chegaram para João Batista e diz: você é o Messias? Eu não, gente. Eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá aquele que eu não sou digno de desatar nem a sandália. Eu não sou ele. Desculpa. Quando a gente bateu o olho em você, falou: você é o cara, você é muito perto do perfeito. Chegaram para Jesus e disse: ei, você é João Batista ressuscitado? Porque olhando para você a gente vê que vocês dois são Confundiam João Batista com Jesus e confundiam Jesus com João Batista. Você acha que isso é porque o Zé era primo? Não, porque Nossa Senhora fez uma cura tão grande em João Batista no seio de Isabel, que ele era quase perto do perfeito. Dá uma glória a Deus aí, vai. Aí você pega as frases do Magnífica de Nossa Senhora e do Benedicto de João Batista, as frases trombam. Parece que os dois combinaram na hora de compor o canto. O que Nossa Senhora canta no Magnífica e o que Zacarias, quando a boca dele descola, canta no Benedictus, as frases batem. As frases batem, o parentesco de primo, os dois milagres, a forma que eles se pareciam, o povo confundia. Olharam para Jesus e falaram: você é o João Batista ressuscitado? Você é muito bom, cara. Parece com o João que a gente conheceu. E eu termino dizendo que eu acho que os dois até curtiram uma com essa situação. Foram visitar o João Batista na prisão. João Batista falou: pergunta para ele quem sou eu. Vai lá, pergunta. João Batista mandou perguntar quem ele é. Jesus falou: fala para ele que os cegos ouvem, os coxos andam, os paralíticos também, e que o evangelho está sendo pregado ao pobre, e feliz daqueles que não tropeçam. Pergunta para ele lá quem sou eu.
Ele mandou perguntar se você sabe quem é ele. E João Batista falou: volte lá e pergunta para ele o que eu estou fazendo aqui. Os dois ficaram sacaneando, cara. Ó. E eu termino essa pregação dizendo para você que até o ano de 785 a igreja só batizou adulto, baseado naquele texto de arrependei-vos e serei batizados no Espírito Santo. Batizava adulto, convertia, recebia o batismo. Desse ano até aqui, a igreja passou a batizar crianças recém-nascidas, mas a igreja nunca batizou feto antes de nascer. Já batizou crianças abortadas, menino que nasceu morto. Mas veja bem, a ordem dos fatos: batizar adulto, depois que a igreja cresceu, batizar bebê, mesmo que não esteja vivo. Mas a igreja nunca batizou criança ao nascer. Quem foi a única criança, o único bebê da face da terra batizado antes de nascer? João Batista. Quem fez isso? O que eu estou querendo dizer para você? Que quando Maria entra na vida da pessoa, existe cura interior. Você não pode ser um devoto mariano cheio de trauma. Ninguém me ama, ninguém me quer, depressivo, tomando remédio, com insônia, caçando psiquiatra, fazendo terapia. Que raio de Nossa Senhora é essa que entrou na sua vida? Se Maria foi na casa de Isabel para curar João Batista, quando Maria entra na vida das pessoas, ela promove cura, cura de trauma, cura de emoção, cura de fracasso, cura de medo. Toda a sua história é vasculhada por ela, e tudo aquilo que você lembrar e vier na sua memória, ela com o Espírito Santo já lembra, curando, cicatrizando, mudando, porque você merece ser feliz. Nossa Senhora quer fazer isso na sua vida. Abra o seu coração hoje, abra amanhã, abra nesse encontro, abra sempre. O devoto mariano é uma pessoa curada. Diga isso para quem está do seu lado. Diga isso para quem está do seu lado. Diga para quem está do outro lado: o devoto mariano é uma pessoa curada. Diga para quem está atrás de você: o devoto mariano é uma pessoa curada. Curadérrimo, bem resolvido, decidido, brilho no olhar, sorriso nos lábios.